uma coisa que eu acho que é uma das dúvidas ou das inseguranças ou até das críticas que muitos cidadãos brasileiros fazem e às vezes com razão pela percepção de como isso chega na opinião pública, que é essa mistura do judiciário com a política, né? Especialmente do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem eu gosto de recapitular, porque essas coisas elas não nascem, não é uma biogênese de um dia para o outro, assim, espontânea, pá! Tem um processo, né, que faz essa percepção ser captada aí. O judiciário brasileiro, a Suprema Corte em particular, tem constitucionalmente a atribuição de julgar políticos com foro privilegiado, né? Então, os políticos, deputados, senadores e o presidente da República têm a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E por conta disso, naturalmente, grande parte dos processos que chegam lá tem uma cobertura de mídia completamente focada ali para ver como é que eles vão lidar com isso. E não raro, eles têm a pressão do campo político fortíssima e acabam fazendo entremeios ali de diálogos, de conversa, e recebe um e recebe outro do campo político, não estritamente do campo jurídico, para discutir os casos que estão tramitando ali. Da mesma forma, a indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal é um processo essencialmente político, embora eles tenham que ter as credenciais jurídicas, o notório saber e etc., passam por um processo político pesado. Como é que a gente pode explicar para quem nos assiste se isso é republicano ou não, se é evitável ou não e por que isso acontece? Me ajuda a fazer essa explicação desse entrelaçamento da política com o Supremo Tribunal Federal. Isso sempre foi assim, né? Acho que a gente tem que separar. Uma coisa são as audiências, as decisões do Supremo Tribunal Federal, as sessões são públicas, são televisionadas, são abertas, e as audiências, as reuniões, as audiências oficiais que os ministros recebem, ambas as partes, em todos os processos, isso sempre aconteceu, isso faz parte da institucionalidade, não tem nenhum problema, nenhuma questão nisso. A gente está falando, obviamente, cada vez mais de casos onde, historicamente, na história recente, inclusive, foi, como eu posso dizer, dependendo do momento político, positivo para algumas figuras políticas que isso fosse mais televisionado ou mais repercutido, só que aí isso tem os dois lados, porque você politiza isso no sentido de também popularizar a gente está falando de figuras no Supremo Tribunal Federal, que, com essas indicações, como você colocou, que sempre teve essa lógica, suscetíveis à pressão política e popular e da sociedade. E a gente também está falando de um Supremo, não só agora, não nesses casos só específicos, mas de figuras do Supremo, e aí quem cobre, os jornalistas, os colunistas, normalmente que cobrem o Supremo mais detidamente, ou os especialistas, analistas que cobrem isso mais detidamente. A gente poderia aqui falar do Conrado Huebner, do professor Oscar Vilhena, da Heloísa Machado, que olham as decisões e acompanham. Tem muito desse jogo a partir dos ministros do Supremo Tribunal Federal de também aparecerem mais como figuras públicas e figuras políticas. Sim. Eles participam de eventos políticos, de eventos além das suas atribuições nos seus julgamentos, e isso tem os dois lados. Eles são também cobrados por isso, porque eles às vezes falam demais sobre os casos que estão em tramitação em outros espaços políticos, em outros fóruns políticos, muitas vezes apoiados por associações jurídicas, por associações privadas, eventos internacionais, o famoso Gilmar Palusa, que já foi muito falado e escrito sobre isso. Isso tem os dois lados.
eu vejo um excesso e como cidadã e como sociedade não gostaria de ver esse jogo acontecendo fora das cortes. E isso tem os dois lados. Agora, tem uma coisa também, concordo plenamente, o Gilmar Mendes, em particular, ele é uma figura, eu acho que ele talvez, já tem algumas décadas que ele é uma das figuras mais poderosas de Brasília, né? E faz questão de ostentar isso, nunca escondeu isso. E a gente tem, ele é uma figura muito camaleônica politicamente, porque ele não tem, inclusive, muito constrangimento em rever as próprias posições, os próprios julgados, né? O caso da prisão da segunda instância é o mais notório nesse processo, mas assim, quem é um pouco mais velho e está nos assistindo, certamente se lembra do quanto ele fazia ali os encontros políticos com o tucanato, o alto tucanato, o Centrão, né? O Centrão sempre foi o ponto de interlocução do Gilmar Mendes na política. Aí, ele sempre foi um crítico severo da Lava Jato, ainda assim, endossou muitas das coisas que passaram pelo Supremo do processo da Lava Jato, depois se voltou radicalmente contra isso, depois passou a ser um crítico do bolsonarismo, e é engraçado porque o Bolsonaro não é vocal contra o Gilmar Mendes, e isso é uma coisa que sempre me intrigou, porque assim, o Bolsonaro sempre falou muito mal de tudo que é ministro, que né, variava ali, mas quase, tirando os que ele mesmo indicou, indiscriminadamente, o Gilmar escapou sempre desse tipo de acusação do Bolsonaro. E agora ele deu uma entrevista à CNN Brasil falando do quanto ele sente que o tribunal, que a Suprema Corte está madura para julgar o caso Bolsonaro, né? Enfim, os atos golpistas e tudo mais. Ele é eu não sei o que ele está chamando de maturidade, sabe? Porque o fato de que ele deu entrevista eles vão preparando a opinião pública, que de alguma forma extrapola o papel deles. Eles vão preparando a opinião pública para a construção das teses jurídicas quase que em paralelo. Eles vão fazendo um RP deles mesmos, ou da corte, que não seria o papel deles, para preparar para já numa toada, né, quase que um novo modus operandi de diálogo com a sociedade a partir da Suprema Corte Brasileira que está quase que dada, isso está acontecendo. Uhum. Então, eles vão preparando a opinião pública para uma ação, para uma reação, sendo que a gente deveria estar aqui discutindo, não cabe a um presidente ter opinião positiva ou negativa de um ele pode ter, mas ele não pode publicamente falar sobre a sua opinião com relação ao ministro da Suprema Corte do país. E também não cabe aos ministros do Supremo Tribunal Federal prepararem o terreno politicamente, publicamente, para as teses que eles estão construindo jurídicas a partir de tecnicalidades, a partir de materialidade de provas. Exatamente, e é algo que eu tenho a impressão que o Gonê conseguiu se preservar de fazer, e que pode contar pontos a favor da denúncia que ele vai apresentar. Porque se ela for bem construída, com o factual, com o que a Polícia Federal conseguiu entregar no inquérito, de provas concretas. O fato de que ele se preservou publicamente dá a ele credibilidade para ter construído. Claro que isso vai ser avaliado no detalhe por toda a opinião pública, porque se tiver uma palavra mal colocada ali, uma pincelada mais pesada de interpretação do que de fato, o campo bolsonarista está pronto para reagir, mesmo que não tiver, mas ainda mais se tiver, né? E mesmo a imprensa e todo mundo olhando com muita atenção. Né? Basicamente diria que não cabe mais um PowerPoint estilo Dallagnol, não cabe mais a aberração do PowerPoint estilo Dallagnol. Exatamente. Precisa de materialidade, o desenho não basta. Exato.